Pessoal, paz seja convosco. Estamos aí em mais um sábado na Escola de Sabedoria. Boa noite, Lorena. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Então, pessoal, hoje, no dia de sábado, na escola nossa de sabedoria, onde transmitimos o estudo da Palavra de Deus. E você que se achega aí, ou posteriormente ao vídeo, você vai lá assistir lá. A gente sempre estuda junto, né? Escola de Sabedoria. Nossa palavra sabedoria ali é da palavra grega Sofia, né? Que não é apenas o saber, mas é colocar em prática o conhecimento adquirido, né? Para não ser apenas informação. E assim a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que o homem semear, isto ele também ceifará. Que é uma pura verdade que a palavra de Deus nos transmite, né? Que foi assim com os homens do passado, é assim hoje, e ela defende essa ideia. Pelo menos eu consigo entender que ela continua defendendo isso, né, Lorena? Que o que a gente planta, isso a gente colhe. Né? E nada mais, nada menos, a gente vê o exemplo aí hoje, nos dias atuais aí nos agricultores, né? Eles lançam a semente em terra e no final eles têm uma colheita. Então as similaridades são enormes aí no sentido da gente plantar e colher. Então eu convido você a ir a pegar seu papel, pegar sua caneta, pegar sua Bíblia, né, que é muito importante, para que a gente esteja juntos estudando a palavra de Deus. Então, se possível, que você compartilhe aí o vídeo, né, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse estudo. Porque não somos nada mais, nada menos do que um instrumento nas mãos de Deus a transmitir a você um pouquinho do que a palavra diz, que você pode ter acesso aí na tua casa, mas aqui nessa aula a gente vai explanar um pouquinho sobre o nosso entendimento, sobre o que a palavra diz, vai frisar outros versículos e vai trabalhar uma forma de um entendimento aí muito precisa. Então, estaremos sempre juntos aprendendo a palavra de Deus. E eu te convido nesse momento, antes de iniciar o estudo como a gente sempre faz, a gente iniciar com uma oração, né, para que Deus guie o estudo. Então eu convido você a fechar os seus olhos aí, curvar a sua cabeça, da forma que você for orar, mas ore. Fale para Deus que você quer aprender. Tiago fala assim: aquele que pede por sabedoria, peça com fé e não duvidando. Então, peça a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento da palavra. E junto comigo agora nesse momento, vamos? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque aqui, ó Deus, podemos falar da Tua palavra. Iniciamos neste momento a escola de sabedoria aqui, ó Pai, da Igreja Quadrangular, onde nós somos os Teus instrumentos, ó Deus, a transmitir a Tua palavra, a falar da Tua palavra, ó Pai, a aproveitar esta oportunidade, ó Deus, e mencionar a Tua Escritura, ó Pai, que nos traz salvação, que nos traz fé, que nos traz entendimento, que abre o nosso coração para o Teu Evangelho e faz a Tua palavra viver dentro de nós, ó Pai, tornando-nos praticantes dela, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, pois sabemos que a unção que de Ti recebemos, ó Pai, não precisamos que ninguém nos ensine, mas nós aqui como instrumentos Seus, seguindo o que a Tua palavra diz, aquele que fala, assim nós iremos falar dela, ó Pai, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, e na vida de todos aqueles que nos ouvem. Pedimos também, ó Deus, para que o Senhor toque o coração daquele que acompanha o estudo, que o Senhor ensine a eles o que a Tua palavra realmente está dizendo, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que ela não vem. A Tua palavra diz, ó Pai, que ela não vem e nem retorna para Ti, sem que o propósito dela seja cumprido. E neste momento, nesta noite, é em nome de Jesus, que eu te peço por mim e por aqueles que me acompanham, que o Teu conhecimento e a Tua sabedoria venham ao nosso encontro, que o Teu Espírito Santo guie este estudo. E em nome de Jesus, amém. Então vamos iniciar nosso estudo. Como a gente pediu sabedoria a Deus, a gente deve entender que Deus vai nos dar sabedoria, né? Vamos iniciar pelo livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, que vai falar do plantio, né? Que vai falar da colheita, que vai falar da semeadura, que vai falar sobre ceifar o que se foi semeado. E como a gente entende que a Bíblia é uma coleção de livros, né, que contém as verdades de Deus, o versículo 6 ali já inicia assim. Se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, o versículo 6 já inicia
dizendo assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não fala do homem, fala de Deus, né? Então, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aí o versículo 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos o bem, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amém? O que você falaria para nós, Lorena, do teu entendimento sobre isso daí? Sobre o que a gente leu do versículo 6 ao versículo 10. Eu vejo como Deus realmente mostrando o seu poder, né? No centro de tudo, observando todas as coisas, que nada foge do seu olhar, né? Que aquele que comete, né, o pecado ou contraria a vontade de Deus, contraria a lei do Senhor, né, colherá também aquilo que semeou, né? Então, você peca, você colherá o fruto do pecado, vamos por assim, né? E aquele que é servo de Deus, temente a Deus, se você semeia no reino espiritual, você colherá frutos, né? Então, você semeia a palavra de Deus na vida das pessoas, do seu próximo, você vai colher frutos, né? Que são aquelas pessoas recebendo a palavra de Deus, se convertendo a Cristo. Então, eu vejo assim, aqui nesse versículo, como Deus colocando o seu poder, né? Como Ele ainda mostrando a sua justiça, que Ele é atento a todos, a tudo e a todos. Isso aí. Então a gente consegue entender que aqui a palavra está para nós semearmos a própria palavra. Por isso então que Jesus conta a parábola do semeador. E ainda diz, aquele que semeava a palavra. Então a gente consegue entender isso daí. Então a gente sempre faz assim, né? A gente traz um pouquinho da sabedoria de Deus, que é a palavra dele, né? Pra gente ver a verdade dele explanada, né? E a gente traz também um pouquinho do entendimento. E aí a gente pede para quem participa da Escola de Sabedoria aqui junto com a gente comentar, né? Para vir o entendimento. Então a gente vê a sabedoria, o entendimento, e essa informação vai se tornar conhecimento nas nossas vidas a hora que a gente começa a prestar atenção, a gente começa a estar atento, a gente está com o coração aberto. Eu coloquei assim, segundo o texto que a Lorena leu ali, eu também tentei dar uma refletida e entendi assim. Embora essa expressão possa se referir à compreensão material, porque logo a gente pode observar, né, aquilo que o homem semeia, isto ele vai colher. Se a gente for olhar 1 Coríntios capítulo 9, lá do versículo 11, se não me engano, em diante, vai falar sobre a semeadura da oferta, né? A gente já começa a entender sobre a área material. E daí aqui o contexto, quando a gente lê do 6 até o 10, que a gente leu, o contexto vai sugerir que Paulo está se referindo às coisas excelentes, acima das coisas materiais, né? Tanto espiritualmente como moralmente, ou seja, ele está falando tanto dos bens materiais, como você falou, né? Sobre as coisas espirituais, como moralmente, ou seja, eu ter ética e ter uma boa conduta, né? Eu ter um motivo, um estilo de vida que agrade a Deus, como a gente tem falado nos estudos anteriores, sobre o jeito de viver, sobre fazer a vontade de Deus, porque o que a gente deve lembrar? A gente sempre vai querer saber como fazer uma oração e ser respondido. Só que a gente tem que sempre lembrar também que quando Jesus foi ensinar a orar, ele falou, quando orardes, orareis assim. Entra no quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto, certo? Uhum. Só que no decorrer da oração ele ensinou para pedir a Deus que a vontade dele fosse feita aqui, na terra, assim como é nos céus. Até os salmos dizem, os céus Deus governa, e os céus dos céus a ele pertencem, mas a terra entregou aos homens, né? Mas ainda assim, não
deixou o homem só. Que nem a gente falou aquele dia. Adão pecou, Deus retirou Adão do jardim, não do coração, né? Porque a gente vê ali ainda o desenrolar da história de Adão e Deus ali, ou seja, do homem e Deus, da criatura e do Criador. Então a gente vê que o relacionamento tá ok. Porque muitas vezes a gente tá na escola ali e alguém pergunta assim, qual seria o fruto que Adão comeu? O fruto não é o conveniente, não é o interessante saber qual fruto foi. Porque o que a gente deve perceber no texto quando Adão pecou, que o maior pecado não foi ele comer o fruto. O maior pecado foi ele desobedecer, né? Porque, vamos dizer assim, aquilo que o homem plantar, isso ceifará, certo? Se a gente observar o livro de Gênesis, a gente vai ver assim, que Deus disse que a terra produzisse frutos, né? Que a terra desse seus frutos. Só que se a gente observar lá o livro de Gênesis, vai dizer que no jardim do Éden, Deus plantou. Lá não foi com a sua ordenança lá, ele plantou o fruto para colocar o homem lá. Lá ele plantou as árvores para dar fruto e colocou o homem lá. E disse para o homem, coma de tudo, dessa daqui não. E foi ali que Adão pecou, porque ele desobedeceu. O fruto não é o importante. O pecado está na desobediência, né? Então, a gente precisa entender. Porque a Bíblia diz ali, ó, olha o versículo 9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Né? Adão foi e comeu, e não demorou muito para ele compreender que ele se escondeu de Deus. E aquele relacionamento estava a perigo, né? Porque Deus pergunta onde estás. Não é que Deus não sabia ou que Deus não podia ver, não podia entender onde ele estava. Mas onde estava nele mesmo. Que ele deixou a obediência de lado e seguiu o seu próprio instinto, né? Mas não é sobre Adão que nós vamos falar. Vamos lá para Romanos capítulo 10. Para a gente ver um texto, já que a gente fala de semear a palavra de Deus. Porque o que acontece? Eu coloquei ali, né? O contexto de Gálatas 6 nos sugere que Paulo está se referindo a coisas mais excelentes, tanto espiritualmente como moralmente, aprendidas na palavra de Deus, né? Nas quais eles, os homens de fé, participavam juntos, né? Por isso que a gente vê esse contexto agora aqui de Romanos, capítulo 10, versículo 15. Que fala lá assim, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. A quem ele está se referindo aqui? A Isaías, capítulo 52, versículo 7, que vai falar sobre aquele que pisa o monte de Sião, que anuncia a boa palavra de Deus, que foi buscar a glória perdida lá, né? Cuja qual Jesus entra em João 17 dizendo, né? Para Deus glorificar ele com a glória que ele tinha no princípio, antes da criação do mundo. Os estudos aqui, você vê que eu cito bastantes versículos, bastante contextos. Não deixe o teu coração se enganar que eu estou misturando os assuntos. Mas assista todo o vídeo, assista toda a aula, para você compreender que a gente está falando tudo dentro do mesmo contexto. Porque quem está lá no Monte Sião, o ungido de Deus, quem vai buscar aquela glória lá, é o ungido de Deus. Em Ezequiel 43 vai falar sobre este monte onde a glória ficou. Em Ezequiel 10 fala sobre essa glória que saiu. Em 2 Coríntios 3,18 vai falar sobre essa glória que nos transforma. Em João 17, Jesus vai falar que ele deu esta glória aos homens. E em João 17 ele orou por aqueles homens que estavam lá com ele e por aqueles que viriam a crer nele, por intermédio dessa palavra. Palavra hoje que a gente vê ali, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam coisas boas. Como assim? Aí a gente olha o versículo 11, que diz assim, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu, entre grego, uma vez que o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, né? Porque quando a gente fala assim sobre semear, sobre estar com
Deus, sobre falar com Deus, a gente precisa entender que é a palavra de Deus que nos transmite esta justiça que Jesus falou, né? Quando, depois do contexto da oração, ele inicia lá o Mateus 6,34, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus, sendo Deus, resolveu nos atender através da oração. O próprio contexto de Mateus 6 vai nos informar que antes de uma palavra surgir na nossa mente, antes da palavra estar pronta na nossa boca, Deus já sabe o que estava no nosso coração que nós iríamos falar. Né? Mas ainda assim, Jesus nos ensinou a entrar no quarto, fechar a porta, falar com o nosso Deus que está em secreto, e o nosso Deus que está em secreto nos recompensará. E aí no Mateus 6, 33, 34, lá ele fala que não é para nós perder tempo pedindo o que ele fala no versículo 25, vestiduras, alimentos, né, manutenção, suporte. É para nós buscarmos o reino dos céus. É o domínio de Deus sobre nossas vidas. E a justiça, vivendo a palavra. Como que a gente entende essa justiça? Abre comigo em Romanos capítulo 1, aí no mesmo livro de Romanos onde a gente está, mas agora no capítulo 1, versículo 17. Vamos ler o 16, para a gente entender o porquê que seria tão interessante ver essa visão de Paulo aqui, que o contexto bíblico nos revela situações e experiências e se refere a coisas mais excelentes. Por quê? No versículo 16, Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora entra a justiça que Jesus ensinou a gente pedir lá. Visto, no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela na onde? No evangelho, na palavra de Deus. E ela se revela na palavra de Deus na nossa prática de fé em fé. Porque está escrito: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé é um versículo tão interessante quanto semear, aquilo também o homem ceifará. Tudo que o homem semear, aquilo ele vai ceifar. É tão interessante porque lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35, 36, 37, vai dizer sobre um pouquinho de tempo antes do fim. E sobre aquele dia, sobre a vinda de Cristo. Porque se não viver de fé em fé, o homem não viver segundo a expectativa, que é crer na existência de Deus, é fazer aquela oração, se manter posicionado nela, na expectativa que aquilo venha acontecer, porque o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não existem, mas se esperam, né? É a transformação, é por onde o mundo veio a existir quando ainda não existia. Através do quê? Da palavra de Deus, né? Vamos ler o versículo 18 para a gente entender. O que acontece a respeito disso que o homem ceifar, o homem semear, isto também ele ceifará. O 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quê? Aí o versículo 19 ensina o porquê do 18 estar escrito assim. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles que? Entre nós, os seres humanos, entre nós, os homens. Porque Deus lhes manifestou. O que isso está dizendo? Está dizendo para nós sobre o Salmo capítulo 19, que a própria natureza aponta que existe um Criador. Né? A própria natureza nos ensina isso. Como que a gente compreende, então, que o homem detém a verdade, mantendo a sua impiedade, trocando pela injustiça de Deus? Vamos lá para Isaías, e aí a gente vai entender o porquê que todo mundo, quando se rende aos pés de Deus, né, quando vem para a igreja, porque a Bíblia vai se cumprir. Tudo que está escrito aqui a gente vê se cumprindo, né? A gente vê acontecendo. Então a gente vai ler esse texto aqui, segundo esse entendimento ali que a gente leu em Romanos 1,18, sobre a verdade sendo segurada no coração dos homens, que mantém a sua impiedade, encobrindo a injustiça, manifestando a injustiça.
contrariando o que a palavra de Deus nos diz, né, ocultando a justiça de Deus, a gente vê o porquê que todo homem, tendo o histórico de vida que for, quando chega na igreja, ouve a palavra de Deus, se importa com o que está escrito e resolve que eu não quero mais aquela velha vida, não quero mais semear do jeito que eu vinha semeando, eu quero mudar o meu plantio agora, quero trabalhar correto. O que acontece na vida da pessoa? Acontece Efésios 1:13, ouvindo alguém o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, foste selado com o Espírito. A partir dali o papel é do Espírito Santo. Jesus explica isso no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo está ali para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, que é por onde começa a transformação. Até que o homem começa a chegar no sentido que todo mundo procura entender, o orar. Né? Muita gente que conversa com outro pergunta assim, como orar? Dá um estudo como orar, dá um estudo sobre oração, dá um estudo sobre isso, sobre aquilo. Porque é muito importante a gente aprender sobre oração. E o mais importante de tudo é entender que a oração é um diálogo e não um monólogo. Se só eu falo, é um monólogo. Se eu falo e alguém me responde, é uma conversa, se tornou um diálogo. Né? Tem abertura para que os dois falem. E aí a gente entende isso quando há confissão do pecado. Porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. A gente logo se remete a Jacó, né? Mentiu para seu pai, Labão mentiu para ele. Né? 22 anos ele ficou afastado do seu pai, 22 anos o filho dele ficou afastado dele. A gente começa a compreender ali muitas coisas. E o que acontece em Isaías capítulo 6, versículo 6? Para a gente entender o Romanos 10:15, né? Conformosos os pés dos que anunciam coisas boas, de Isaías 52:7. Em Isaías capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, ele está falando ali sobre a visão do trono de Deus, né, do rei Uzias, e no versículo 6 ele diz assim, no versículo 5 vamos falar, então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aqui ele confessou, ele viu a glória de Deus, ele viu o céu aberto, no ano que morreu o rei Uzias, né, então ele viu o céu aberto e o trono de Deus. Só que ele percebeu que as abas das vestes de Deus enchia todo o templo, e os serafins voavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E então depois dessa visão, ele entendeu que a terra toda estava cheia da glória de Deus. Aí a gente tornou falar em glória, para você entender que a gente não está misturando os assuntos, mas a gente está participando de uma aula onde a gente precisa de todo o contexto para entender a semeadura. E o que acontece então? Após ele se confessar que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo que tinha também lábios impuros, o versículo 6 diz assim, então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Agora o detalhe é para você observar assim o versículo 8. Depois que ele confessou, depois que o pecado foi perdoado, ou seja, depois que a injustiça dele e a impiedade dele foi abatida, né, como a gente leu lá em Romanos 1:18, depois daquilo, entra o versículo 8 aqui, ó. Depois disso, depois que o meu pecado foi perdoado, depois que eu me confessei, depois que eu vi o céu aberto, depois que eu entendi a glória de Deus, depois que eu vi os serafins voando sobre o trono, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Uma pergunta na Bíblia nossa aí, na minha, na tua, tem um ponto de interrogação aí, não tem? Por quê? O que acontece? Ele mesmo fala após isso, disse eu, eis-me aqui. Para aquela voz que disse a quem enviarei. Ele disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E então, disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, e não entendais, vede e não percebais. O que ele está dizendo aqui?
o que Jesus lá nos evangelhos vinha dizendo, né? Para nós lá, tudo em parábolas. Tudo ele dizia por parábolas para que os homens vissem e não entendessem, ouvissem e não percebessem. Porque tinha que ser um propósito cumprido. Entendeu? E aí o que acontece após isso? Porque a gente precisa entender assim, que eu preciso perceber e entender que Deus existe. Eu preciso compreender que a justiça de Deus é melhor do que a minha. A Bíblia diz que não há nenhum justo sobre a terra. Romanos 3,10, não há nenhum justo sequer. Aí quando eu percebo tudo isso, eu tenho que entender que um fim realmente está próximo. Né? Quantas vezes eu já ouvi assim um senhor falar comigo, ele dizia assim, desde que eu era piá, estão dizendo que Jesus vai voltar, eu já estou com 53 anos, ele não veio ainda. E daí, como que a gente vai se expressar? É preciso a gente conhecer a palavra de Deus. Olha comigo o que Eclesiastes, capítulo 12, vai dizer para nós sobre isso. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Se lê aí para nós, Lorena. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Mas o que a Bíblia diz para nós em Romanos 1,18 sobre todo homem? Que eles trocavam a justiça pela injustiça e eram impiedosos. E o Romanos 10,15 dizia para nós que era para sermos bondosos. Gálatas 6, versículo 8, versículo 9 dizia que era para nós fazer o bem acima de todo. Não era? Por quê? Aí entra o versículo 1 do Eclesiastes 12 dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer neles. Por que desde a mocidade? Porque desde a mocidade eu ir praticando as boas obras, quando chegar o dia da minha velhice, eu não preciso dizer que não tenho prazer neles, mas eu já tenha me confessado sobre o que aconteceu neles. Eu já tenha compreendido essa vontade de Deus e já tenha passado a semear coisas boas para colher coisas excelentes, como dizia lá, né? Porque qual o critério de tudo isso? O versículo 14 de Eclesiastes 12 diz lá: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que você falaria para nós sobre todo esse contexto que a gente falou até agora, Lorena? Trazendo um entendimento para nós. Então, o que eu pude compreender até então, né, eu vejo a oração como um tipo de semente, de semeadura, né? Então, eu orar, eu falar com Deus, eu estou semeando no reino dos céus, né? Eu estou semeando o quê? Um retorno de Deus, né? Ouvir Ele falar, né? Ouvir e ver, né, o agir dele na minha vida, o agir dele ao meu redor, né? Então eu estou semeando, eu estou tendo um relacionamento com Deus e estou colhendo a ação de Deus em minha vida, né? Então esse é o desejo de Deus, né? Eu achei super interessante a questão da questão de você guardar os mandamentos do Senhor em seu coração, né? Mas muitos praticam a injustiça mesmo tendo eles em seu coração. A gente compreende que muitos ouvem a palavra, né? Mas são poucos os que praticam, né? Muitos sabem e conhecem muito bem da Bíblia, né? Sabem contar as histórias, sabem compreender o que ela diz, mas tem aquele empecilho de conseguir praticar ela, né? Não consegue, tem uma guerra dentro de si mesmo, não consegue vencer o seu próprio eu, né? Então eu vejo que o que falta nisso? Falta o relacionamento com Deus, falta a semeadura, o semear no reino dos céus, a oração, né? Que ali a gente vê no texto que você leu de Isaías, em que o anjo pega a tenaz e coloca nos lábios, né? A gente vê a questão espiritual também do Espírito Santo em nós, né? O Espírito Santo que vai nos ajudar a vencer o pecado, né? Que vai nos ajudar a conseguir vencer as lutas diárias
que são dentro de nós mesmos, né? Então, eu vejo muito isso, a lei da semeadura, porque a gente compreende que a gente vive muito no mundo espiritual. Então, a lei da semeadura para nós cristãos também se refere à questão da oração, né? Então, você quer ver o agir de Deus, você ora, você pede, você quer ver Deus agindo, então peça com fé, né? A gente vê como em Abraão, né? Foi pela fé, né? Então, isso foi imputado a ele como justiça, né? Então, a fé dele, o crer dele, né? Aí entra a parte da circuncisão e circuncisão, mas a gente compreende o quê? Que tendo fé e crendo, você recebe. Tendo fé e crendo, você vê o agir de Deus, né? Vai nos fazer participante das mesmas promessas, né? Isso. Aonde você pisar, você vai ser abençoado, né? Porque a bênção está em você no lugar, né? Onde você, vamos dizer assim, aonde você trabalha, você vive reclamando que quer sair, mas Deus te quer ali daí, né? Deus te abre uma porta em outro lugar, você fica indeciso, você vai ou não vai. E se Deus quer? Como que a gente vai compreender essas coisas? Somente sendo sensíveis ao Espírito Santo, porque não basta eu apenas ter desejo de mudar. Eu, por mim, não vou conseguir fazer nada. A Bíblia diz que quem opera em nós esta mudança é o Espírito Santo. O que a palavra de Deus faz em nossa vida? Nos traz fé e nos dá renovo. O que a oração faz? Ela faz a transformação. Porque a hora que eu abro a minha boca e digo para Deus, eu quero mudar, eu preciso mudar, porque eu sei que eu não estou vivendo de acordo com a tua vontade, aí a gente está dando espaço para Deus vir agir em nós e nos transformar, nos renovar. Porque o que é isso? Isso é o que a gente falou no estudo passado, né? O vinde a mim. É eu abrir a minha boca e confessar. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É o que Isaías fez, né? Eu preciso ser sensível. Se você ler Isaías no capítulo 1, você vai ver que ele era um homem duro de palavras. Mas a partir dali ele começou a falar de acordo com o que Deus queria. Depois que ele confessa-se, depois que ele abre a sua boca e diz que ele precisa ser dependente de Deus. Porque qual que é o fim de tudo isso, da gente falar sobre a semeadura, sobre o plantio, sobre a colheita, sobre ceifar o que é bom, sobre praticar o bem, sobre desenvolver a vida cristã de acordo com o que Deus quer? Lá em Hebreus, só por curiosidade tua, se você marcar e depois você dá uma lida lá, eu só vou mencionar eles para você, não vou refletir sobre ele. Mas em Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá ainda uma segunda vez sem pecado, aos que aguardam a sua salvação. Quem que aguarda a salvação de Deus? Aquele que entra na presença dele, vê que as vestes dele enchem todo o templo, vê que é algo espiritual, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Deus é espírito. Sobre Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus, né? A imagem real, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Por que Jesus não foi reconhecido? Porque Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz que Jesus era um mistério escondido, por isso que o Salmos capítulo 24 vai dizer quem é o Rei da Glória, né? Quando fala lá, ó portais eternos, abra, eles vão perguntar quem é o Rei da Glória. Então a gente precisa entender todos os contextos, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa guardar a palavra, mas mais importante é ler, aprender, guardar e viver. Se não, é só um conhecimento, né? É só algo básico que a gente tem ali e não causa diferença nenhuma. Não causa transformação nenhuma, não causa revolução na nossa vida. E o que precisa é disso, é de uma revolução, para eu começar a plantar o bem, né? E colher o bem. Porque uma coisa é certa, se eu praticar a justiça, se eu buscar a justiça e o reino, eu não preciso me importar com mais nada. Né? Eu só preciso ter a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, buscando a justiça e o reino. Se eu buscar a justiça, estou buscando a palavra. Se eu buscar o reino, estou buscando o governo que a palavra de Deus diz que esse Deus governa sobre todos. E se eu vou atrás disso, eu só estou compreendendo que eu estou sendo sedento dele. E eu o quero cada vez mais. Porque observa comigo, a gente leu lá sobre a vinda de Jesus. Mas em Romanos capítulo 13...
versículo 11, nos diz algo muito interessante. Porque quando a gente chega em Efésios, enquanto você acha aí Romanos capítulo 13, 11, em Efésios capítulo 5, versículo 14, se eu não me engano, fala sobre despertamento, né? Desperta, ó tu que dormes. Não está falando daquele sono do descanso nosso da carne, onde a gente deita, a gente repousa sobre a cama e dorme mesmo. Está falando sobre isso daqui, que a gente vai ler no versículo 11. Porque lá em Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes e Cristo te resplandecerá, né? Cristo te iluminará, ou seja, Cristo te aparecerá. Para quê? Para que você seja imitador dele. O que diz em Romanos 13,11? Em Romanos 13,11 diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Dois pontos. Como assim? Aqui a gente dá uma parada. Porque quando fala do tempo, a gente se recorda de Oséias dizendo, né? Importa que conheçamos e prossigamos conhecendo a Deus como se conhece a chuva de Seródia. Se a gente pergunta pro vô, pra avó, vai chover amanhã? Vai chover hoje? Vai gear amanhã? Eles olham pro tempo e dizem, vai gear amanhã, acho que vai chover daqui a pouco, porque o tempo tá assim, assim, assado, o céu tá desse jeito. Eles conhecem o tempo. E da mesma forma que conhecem o tempo é para conhecer a Deus. Da mesma forma que conhecem o tempo e é para se conhecer a Deus, é para se saber isso daqui. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E daí? No princípio a gente ouviu que Jesus ia voltar. E hoje a gente ouve que Jesus vai voltar. Mas é para nós compreendermos que está mais perto a salvação agora do que lá no princípio, quando a gente ouviu a palavra pela primeira vez. De quando o Espírito Santo agiu em nós pela primeira vez. De quando nós fomos convencidos das más obras das primeiras vezes. Para que não nos tornemos a ela. Precisamos estar na casa de Deus como filhos, né? Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo vivia na casa do pai como escravo. E quando saiu para ser filho, se colocou na posição de escravo para entender que ele era filho e não escravo. Ele queria voltar para a casa do pai, ser escravo do pai, porque era melhor lá do que fora. Porque foi só quando ele saiu, gastou tudo o dinheiro, a Bíblia menciona, né? Quando ele gastou tudo o dinheiro, veio grande fome sobre a terra, que obrigou ele a ir trabalhar com porcos, né? Obrigou ele a desejar comer as bolotas dos porcos, para entender que os servos do pai dele andavam descalços, porque eram escravos. Mas viviam bem, e ele estava ali perecendo. E o que ele diz? A Bíblia diz que ele premeditou, a Bíblia diz que ele refletiu, porque tudo aquilo que o homem semear, isto ceifará. Ele foi pedir a herança do pai dele quando o pai dele ainda estava vivo, e foi para o mundo. E o que aconteceu? Perdeu tudo. Porque a Bíblia diz que ele gastou dissolatamente, né? O que acontece? A Bíblia diz que ele premedita, né? Ele diz, voltarei para a casa do meu pai e direi, pequei contra o Senhor e contra o céu. E quando ele retorna, o pai dele o vê chegando, quando ele ainda estava distante. Não foi ele que viu o pai, foi o pai que viu ele. Porque o nosso pai, quando a gente observa o lado espiritual do contexto, a gente entende que Deus está observando tudo e todos nós, como a Lorena mencionou no início já, né? E o pai dele, ao avistar, correu abraçar e mandou buscar a capa, que era da família, né? Mandou buscar sandálias para os seus pés e colocou um anel no dedo. O que diz? Aliança. E foi o que Jesus fez conosco, né? Nos chamou de povo seu, né? Lá em João capítulo 10, ele fala, eu sou o bom pastor e tenho muitas ovelhas, não só deste aprisco. O que ele estava dizendo? Ainda tenho outras, assim como ele iniciou a oração de João 17 lá dizendo que orava por aqueles que lá estavam e por aqueles que ainda viriam a crer nele por intermédio da sua palavra, né? Então a gente precisa entender tudo que semearmos, colheremos. E devemos compreender, entender, a gente precisa entender que o que nós semear, nós vamos colher. Isso é um entendimento, né?
Mas a gente precisa compreender que esse entendimento de semear para colher é a compreensão de que o dia está próximo, de que nós que já conhecemos isto, devemos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto, né? O que é esse despertar? É um despertar espiritual. Por quê? Porque os espirituais compreendem as coisas espirituais, né? A gente precisa entender agora há pouco, aqui na live das crianças, aqui eles falavam sobre Moisés, né? Porque Deus vai usar o seu povo. Deus sempre está usando o seu povo. Em Isaías, a gente viu que depois que Isaías confessou, ele ouviu, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, que a gente leu aqui, que ele fala, depois disto, ouvi, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Depois daquilo ele ouviu. O que a gente precisa entender? Que Deus vai usar o seu povo e Ele está na espera de nós aqui, porque Jesus falou, ide e pregai o Evangelho. A gente viu ali sobre o semear a palavra, né, de Gálatas 6, sobre as coisas espirituais, sobre as coisas mais excelentes. A gente precisa entender a semeadura, a gente precisa entender o que está falando. A gente precisa entender que Deus quer usar o seu povo. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, não tinha? Precisava Joquebede esconder Moisés 3 meses? Não, mas ela escondeu 3 meses, ela fazia parte de um propósito. Precisava Moisés tocar nas águas? Não, porque a Bíblia diz que Moisés toca nas águas aqui, mas elas vêm se abrindo de lá para cá. Ou seja, é Deus que abriu. Precisava Davi jogar uma pedra na testa de Golias? Não, porque quem leva uma pedra na testa cai para trás, mas Golias caiu para frente. O que quer dizer? Que Deus chegou lá e deu um empurrão, deu um tapa, né? Só que queria apresentar Davi para Israel, queria mostrar Davi ali. Porque Davi, ele se posiciona, né? Quando dizem que ele não podia, ele fala, não, eu matei um leão, eu matei o urso, eu defendi a ovelha, eu posso. Porque Davi sabia de uma coisa, né? Que ele tinha uma aliança com Deus. Quando ele chega na frente de Golias, ele não se assusta com o tamanho. Ele simplesmente diz, quem é este incircunciso, ou seja, que não tem aliança? Quem é este incircunciso que afronta o povo do Deus vivo? E é isso que a gente precisa entender. Mas como que eu vou fazer, Lorena, para semear esta palavra? Se muitas vezes durante o dia eu começo a pensar o que não tem concordância com a palavra de Deus. Eu creio que a gente sempre tem que estar se policiando, na verdade, né? Porque por mais que conheçamos a palavra, não deixamos de ser pecadores, né? A gente não vira santo no momento que você conhece a palavra e guarda a palavra, né? Mas você tem que viver se policiando, né? Estar atento, né? Em todo o tempo. Por quê? Para não cair nas artimanhas do inimigo, né? Não cair, não vacilar os nossos pés, não envergonhar o Evangelho, não envergonhar a palavra, né? Porque é isso que a gente tem que compreender, é através da nossa vida como cristãos, né, que outras vidas conhecerão a Cristo, através do nosso testemunho, através deles vendo Deus sendo o Senhor das nossas vidas, né, que eles vão ver, reconhecer Deus em suas vidas, né, reconhecer que ainda há um Deus por nós. Deus não abandonou a terra, não abandonou o seu povo. É interessante, né, a gente pensar nesse ponto de vista que você apresentou, que é o que Davi falava no Salmo, só por questão de informação, não precisa você abrir se quiser marcar para ler depois, né, mas ele diz assim, ó, no Salmo 69, no versículo 6, ele diz assim, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor dos exércitos, e nenhum deles sofra vexame, esses que te buscam. Então é muito importante. E como que eu faço isso? Será que a palavra me ensina? Ensina. Agora eu te convido, abra lá comigo em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. E a gente vai entender que para ter uma vida onde a gente semeia coisas boas e colhe coisas boas, é preciso a gente aprender biblicamente como viver, né? No que pensar. A Bíblia fala sobre o que pensar. E como viver então? Como viver? Em Filipenses capítulo 1, versículo 27, para a gente entender um pouquinho disso, fala assim, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente,
ouça no tocante a vós, que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada sejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto é da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora vistes que é meu. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo para nós que é para nós cuidarmos da forma de viver, como a Lorena explicou ali, com o entendimento. Agora a gente apresenta o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, né? E por que isso? Porque precisamos desenvolver a salvação, né? Olha comigo o capítulo 2 de Filipenses, o versículo 13. A gente vai entender ali um texto ali dizendo que quando eu chego para Deus e faço o que Isaías falou, né? Eu vi agora, mas eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu preciso me confessar, né? Porque eu entendi quem é Deus. Se eu entendi quem é Deus, eu preciso entender que sede santos, porque o vosso Pai é santo. Lá em Pedro vai dizer, sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. Aí quando eu chego em Filipenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer que quando eu confesso, eu estou fazendo o que Deus quer. Quando eu abro a minha boca e digo a Ele, eu estou fazendo o que Ele quer. Olha lá, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. O que, Lorena? Filhos de Deus. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Mas como que eu tenho essa vida separada, plantando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, né? Porque a gente precisa entender que tudo que Cristo passou foi por nós. E ele pergunta, no livro de Mateus, ele pergunta lá, quando a mulher de Zebedeu chega pedindo para que um filho sentasse à direita e outro à esquerda, ele fala, né? Porventura podem eles beber do mesmo cálice que eu? E os dois entram na frente e dizem que sim, e ele afirma, vocês beberão. Aí a gente entende que cada discípulo de Cristo teve o seu fim de acordo com o que Deus falou, né? Tiago foi morto a fio da espada, João, os dois que aparecem, né? Vamos falar dos dois que aparecem. Os dois que aparecem no contexto de Mateus ali, quando se pergunta, né, sobre um sentar à direita e outro à esquerda, Jesus fala, vocês beberão do cálice. Agora, sentar à direita ou à esquerda compete só a Deus. Só a quem meu Pai escolher. E daí a gente vai ver a história. Tiago foi morto a fio da espada, João foi, né, no óleo quente, no óleo fervido lá, para que a palavra chegasse hoje a nós, né? E o que a gente deve fazer então para viver assim? Primeiro mudar a nossa mente, Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este mundo. Eu preciso começar a semear a palavra de Deus para transformar esta injustiça. Por quê? Segundo Filipenses, que a gente lê aí o capítulo 2, o versículo 15, lá no finalzinho, fala para nós que é para vivermos desse jeito, por quê? Porque somos filhos de Deus inculpáveis e habitamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não é o que Isaías falou? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, se nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta, temos que ser igual a ela? Não, o versículo ali diz que no meio dela, dessa geração pervertida e corrupta, que ainda não tem esse conhecimento da justiça, mas troca a injustiça e a impiedade pela justiça de Deus, ocultando os bens que Deus revela a nós, a sua grandeza e a sua sabedoria, nós devemos ser igual? Não. Devemos resplandecer como luzeiros neste mundo. Só que para isso eu preciso renovar a minha forma de pensar. E apresentar-me, não apresentar um culto, mas apresentar-me diante de Deus, como um sacrifício vivo.
que é o que Romanos diz, né? Só que para isso, mudar a minha mente, eu preciso entender a forma de pensar. E lá em Filipenses capítulo 4, a gente está chegando ao fim já, o nosso horário já está em cima. Se a gente for aprender como viver de modo digno do Evangelho, a gente precisa entender no Evangelho como pensar, né? Porque nós temos sim o livre-arbítrio. A gente pode escolher tanto não viver a vontade de Deus quanto viver a vontade de Deus, né? Deus, ele não fala para mim que eu tenho que ir a ele. É feito o convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando eu aprendo a viver de acordo com o que Deus quer, eu aprendo aqui, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se você não sabia, anota e reflita depois. A Bíblia diz no que você deve pensar, no que você deve ocupar a tua mente durante todo o dia. Porque a Bíblia nos ensina assim, orai em todo o tempo. Como que é orar em todo o tempo será? Primeiro eu tenho que aprender no que pensar, né? Para daí eu começar a refletir no que é orar em todo o tempo. O que é ter um estilo de vida de adoração e não um momento de adoração? Porque se Deus procura os verdadeiros adoradores, os verdadeiros é porque existem os falsos. Se existem os verdadeiros é aqueles que vivem de acordo com o Evangelho. Se os que vivem de acordo com o Evangelho é porque eles pensam de acordo com o Evangelho. E então a sua mente é transformada, eles são luzeiros no mundo, eles semeiam porque colhem coisas boas. Porque alguém só continua semeando porque está colhendo coisas boas, então não tem por que interromper. É uma atividade que só precisa ser mantida, né? Ser cultivada e ir crescendo. Como que acontece? Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se em algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí a gente precisa refletir, será que temos pensado só no que é verdade? A gente tem pensado só no que é de respeito? A gente tem pensado só no que é justo, no que é puro? A gente tem pensado só no que é amável? A gente tem pensado só no que é de boa fama? Porque se existe louvor numa dessas coisas, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Ou então deveríamos pensar só no que é falso, no que não tem respeito, no que não é justo. É só a gente pegar o contrário das palavras ali. Por quê? Aí o versículo 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E aí a gente tem Deus ao nosso lado. E aí a gente vai orar e vai falar e Deus vai responder, né? Aí a gente vai perceber isso daí. Aí a gente vai compreender que a gente está fazendo o que Deus quer, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 13. É Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o praticar. E nós recebemos esse convite dia após dia. E o que temos semeado? O que temos feito? Né? Mateus, abre comigo lá em Mateus capítulo 13. No versículo 18. A gente falou sobre semeadura. Só para você pegar aí o porquê e ter um desejo de ler mais. Mateus capítulo 13, versículo 18. Jesus fala assim: atendei-vos, pois, para a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, qual reino? Aquele que é para buscar, de Mateus 6,33. E não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. É aquele irmão que chega na igreja, já quer fazer tudo, quer trabalhar em tudo, dali a pouco some. Por quê? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Chega, quer fazer tudo, de repente desaparece. Voltou para a velha vida. Ele, chegado à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mas o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra.
Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E a gente já viu aqui a importância do fruto, né, para a nossa entrada no reino dos céus. Lá em 2 Pedro vai nos dizer que se não tivermos fruto, a nossa entrada fica retida. E não fala apenas do fruto de ganhar almas, e nem apenas do fruto de viver de acordo com como cristãos, e nem a respeito do fruto de Hebreus 13:15, que o fruto dos nossos lábios seja a confissão de que Jesus é o Senhor. Mas fala lá que fica impedido. E aí o 23 diz assim: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, e este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Reflita aí o porquê que é 100, 60 e 30 por 1, não seria 90, 60 e 30? Uma consequência? Reflita aí se você é uma boa terra que tem ouvido a palavra e tem compreendido e tem dado frutos. Porque observe comigo agora aí o porquê das parábolas. E aí a gente encerra. Porque a gente viu lá Isaías dizendo que abriria sua boca em parábolas, né? Para que somente aqueles que realmente querem se chegar a Deus compreendam. Porque muitos ouviriam e não compreenderiam, veriam e não enxergariam. Porque tem um propósito. Aí você vai entender assim, mas por que Jesus pregou em parábola? Por que os profetas vieram falando parábolas? Aí você entende lá no versículo 35 do mesmo capítulo 13. Vamos ler o 34 e 35. Ele diz assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Qual profeta? Que a gente leu lá. Abrirei em parábolas a minha boca, e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, nas parábolas de Cristo, nos ensinamentos de Jesus, coisas desde a fundação do mundo nos é ensinada, né? Nos é ensinada. Por exemplo, se você observar ali, aqui a gente finaliza o estudo, né? Se a gente começar a observar os contextos do Evangelho, a gente vai chegar a uma parte que Jesus está conversando com os fariseus e vai dizer assim: muitos exultaram em ver o meu dia. Porque o Velho Testamento nos apresenta Jesus como Redentor, né? Que redimiu o seu povo. O Novo Testamento nos apresenta Jesus como um advogado. 1 João, capítulo 1, versículo 2 ao 5, se não me engano, vai dizer que todas as coisas nos foram escritas da palavra para que não pequemos. Porém, se pecarmos, é para sabermos que temos um advogado junto ao Pai. Daí, se a gente olhar os contextos ali dos evangelhos, a gente vai ver que Jesus conversa com o povo ali, com o fariseu, com os saduceus, né? com aqueles homens ali, e diz assim: muitos dos passados exultaram em ver o meu dia. Do que ele está falando, será? Só para ficar aí uma duvidazinha na tua mente, Jó, numa das defesas dele, né, de quando ele está conversando com Deus, que ele tenta se justificar antes dele confessar que a sabedoria é realmente de Deus e está com Deus e é dele, antes dele confessar, ele diz assim: quem dera eu ter um advogado que defendesse a minha causa. E nós temos. Basta fazermos como Isaías, né? Confessarmos e ouvirmos Deus falar. E começarmos a semear o que Ele quer. Amém, irmãos? Amém. Deu para entender? Se não deu, manda lá sua dúvida lá. Confirma a tua presença aí na onde você está assistindo, se é pelo Facebook, se é pelo YouTube. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha força e sabedoria para praticar a palavra de Deus. Que você tenha desejo de investir tempo para estudar a palavra de Deus. Que você adore a Deus e seja um verdadeiro adorador. E eu te convido agora, nesse momento, a gente a agradecer a Deus pela palavra dele que foi dada agora nesse estudo. Eu convido a Lorena para encerrar esse estudo de hoje com uma oração. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por estarmos todos reunidos, Senhor Jesus, em uma só fé, em um só amor, em um só Espírito. Nós lhe agradecemos por esse momento de estudo, de compreensão da Tua Palavra, este momento de semeadura da Tua Palavra em nossos corações,
porque nós cremos, Senhor Jesus, que estamos alimentando o nosso coração, enchendo-nos da Tua palavra, para confessarmos ela em nossos lábios e viver em conformidade com o Teu Evangelho. Eu te agradeço por este momento, Senhor, de estarmos orando, Senhor, de estarmos refletindo da Tua palavra, de estarmos aprendendo mais. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu lhe peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Boa noite.